Uma nova pesquisa IPEC em circulação na noite dessa terça-feira mostrou que o trabalho do presidente Lula à frente do governo federal tem a desaprovação de 52% dos brasileiros. A aprovação soma 42%, enquanto 6% não souberam ou não responderam. Em relação ao levantamento anterior, que ocorreu em setembro, houve oscilação de 1 ponto percentual para cima na desaprovação e queda de 2 pontos na aprovação. O cenário demonstra uma piora generalizada na reputação da liderança petista perante o seu eleitorado. O estudo também mediu o nível de confiança da população na administração federal. De acordo com o Instituto, 40% afirmam confiar na gestão, contudo, 56% dizem não confiar no governo Lula. Outros 4% não souberam responder. Agora, a dúvida é, a última foi de setembro. De setembro até aqui passou muita coisa. Luiz Arthur Nogueira me ajuda a lembrar. Sobretudo a questão do Trump, né? Aquela taxação que, quando veio a taxação, foi aproveitada politicamente, a imagem do Lula subiu e agora parece que de novo está caindo? Acho que isso é bem preocupante para o governo Lula, Segré. Por quê? Porque também nesse meio tempo o governo aprovou a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Isso, em tese, deveria aumentar a popularidade do Lula na classe média. E não é o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque as pessoas perceberam que o projeto é populista, que o projeto é oportunista e que o projeto tem o único objetivo eleitoral. Então, as pessoas não são trouxas. Eu acho que o governo Lula está preocupado, sim. Não é à toa que o ministro Fernando Haddad vem batendo no Banco Central para reduzir juros, porque o governo quer dar um jeito ano que vem de gerar uma falsa sensação de que a economia brasileira está crescendo, que a gente sabe que não é verdade, porque a inflação continua alta, os alimentos continuam caros, a picanha não chegou no prato do brasileiro e o fato é que o governo vem tentando injetar dinheiro público para gerar essa falsa sensação de que a economia vai bem, mas isso não está se revertendo em popularidade. Portanto, o grande trunfo da direita no ano que vem para ganhar no segundo turno é que a rejeição ao governo Lula estará muito alta. E a gente sabe que no segundo turno o mais rejeitado costuma perder a eleição. Marcelo Soano, quando a gente vê essas pesquisas, isso é uma foto. Hoje, o pessoal pensa isso. Você acha que isso pode ter um impacto eleitoral o dia de amanhã? Sempre tem um impacto eleitoral, porque eu observo os institutos de pesquisa e as pesquisas são feitas mais como indutores de comportamento do que um retrato puro daquilo que está acontecendo. E vamos pegar. A foto, eu concordo plenamente contigo, ela é uma foto de um momento que vai construindo um filme de longo prazo ou de curto e médio prazo, depende daquilo que se quer. Mas vamos verificar o equipamento e o fotógrafo. Vamos começar pelo aquilo que o Portal 360, que eu gosto, colocou ali. Se você pegar os dados que estão ali, são 101% de 100% entrevistados. Porque deu 40% de rejeição ao Lula, 29% ou 30% de aprovação, e em média deu 29%, mais 2% de alguém que não quis responder, quando você soma dá 101%. Ou seja, já começa por aí, eu não sei que tipo de cálculo é esse, em que você pode colocar uma perspectiva que vai além dos 100%. Mas vamos colocar por aí. Vamos começar segundo pelo IPEC. O que é o IPEC? O IPEC foi construído em 2021 e ele veio dos diretores do antigo IBOP. Houve época que o IBOP era aquilo que representava o de maior credibilidade no Brasil. O que o IBOP conseguiu? Perder toda a credibilidade. Além de perder toda a credibilidade, ficou marcado no IBOP aquilo que ele fazia, que eram pesquisas de indução de comportamento. Mas foi o que o IPEC fez. Aí a gente pega e dá uma olhada no que está acontecendo. Como é o IPEC, que era o antigo IBOP, ou foi construído pelos diretores do IBOP, depois que eles recuperaram o direito do nome, que era IBOP Inteligência, que era voltado para pesquisa, uma série de coisas, eles voltaram. Quando a gente dá uma olhada e vê assim, como eles sempre fizeram pesquisas de indução de comportamento mais do que retrato da realidade, então você deve levar em consideração o seguinte, os 40% é o mínimo da realidade que nós temos aí. Mas o grande problema é que, se da mesma maneira que isso pode levar a induzir comportamentos, isso acaba sendo um sinal para aumentar a estratégia daquele que tem todas as armas e todas as munições, no caso do governo. O que o governo faz com isso? Ele pode pegar e fazer os trackings deles, pode fazer as pesquisas internas dele, para verificar onde são os nichos, onde estão acontecendo as maiores rejeições e por qual razão. Aí o que eles fazem?
fecham com os congressistas e colocam uma penca de dinheiro. Vai nas mídias tradicionais e coloca uma penca de dinheiro para relatar única e exclusivamente aquilo que está na narrativa que é construída pela SECOM, que não é uma secretaria de comunicação, é um Ministério da Propaganda. Essa é a grande questão. Nós temos uma máquina que eu questiono, nós temos um fotógrafo que eu questiono e nós temos um cálculo que me parece muito estranho, mas como eu não trabalho com pesquisa, talvez seja possível. Na somatória de 101, dá 101 de 100. É até possível, mas você olha e diz, no mínimo, algo está sendo assinalado. A população está acordando que, independentemente da nossa oposição não ser forte, ser frágil, ser estranha, ser covarde em muitos pontos, o governo não está agradando. Esse é o momento que a oposição deveria ter vergonha na cara e fechar num projeto de país, num programa de governo e numa ação estratégica unificada para derrotar a esquerda, porque senão eles vão ganhar de novo. Disse um velho ditado, um amigo meu, que quando a esquerda perde uma eleição, ele tenta derrubar o governo, o país e tal. Quando ele ganha, ele consegue. Está indo nesse lugar. Economicamente falando, eu acho que vão chegar aí com UTI e creatina e anabolizante, porque senão isso vai explodir. A dúvida é, uma imagem dessa, não sei se mostra, me chama a atenção o que aprova ainda, não o que desaprova. Ricardo. Olha, eu estava pensando exatamente isso, Segré. Quem são os 42% que aprovam esse governo que é desastroso? Quem são? A gente sabe que deve ter ali 19, 20% de pessoas de esquerda, autodeclaradas de esquerda, extrema esquerda, enfim, petistas que vão votar na esquerda de qualquer maneira. Agora, tem aqui, de acordo com essa pesquisa, 42% aprovam o trabalho do presidente. Então, você tem em torno de 20% que já são de esquerda, 22% aprovam o governo. Então, isso mostra uma coisa muito importante. Independente de ser essa pesquisa do IPEC, nós podemos pegar pesquisas de outros institutos que, de certa maneira, estão muito próximas disso. Há uma oscilação para cima, uma oscilação para baixo, mas mostra um país muito dividido ainda. Mostra que o governo vai muito mal, e uma parte significativa da população entende isso, mas a narrativa do governo, com projetos populistas que o governo vem fazendo, em especial agora o mais recente, esse da isenção dos 5 mil de imposto de renda, para quem ganha até 5 mil reais do imposto de renda, mantém uma parcela da população comprando essa narrativa do governo. Como nós não temos uma oposição coesa, apesar de termos muitos bons nomes espalhados por aí, ela não está unida, ela não está coesa, ela não está caminhando com força e vontade, com o objetivo claro de mudar o país de verdade. Então nós temos esse problema, uma oposição que vai capenga de um lado e do outro, com bons nomes aqui, mas que não consegue se juntar, e um governo ruim, muito ruim, mas que tem uma narrativa, uma máquina de propaganda que está funcionando, mesmo que aos poucos, mas está funcionando. A pergunta é, em 2026, que já está logo ali literalmente, como vai funcionar essa máquina de propaganda? Será que o governo vai fazer com que haja algum voo de galinha na economia, que as pessoas tenham através de um crédito que já está atolado até o pescoço, as pessoas devendo, mais de 80% das famílias em dívida, vai conseguir ainda endividar mais as famílias para dar uma falsa sensação de evolução na economia, essas pessoas migrarem para o PT e ele ganhar a eleição novamente, porque seja lá quem for que vai ganhar a eleição em 2026, vai ser por uma diferença pequena de votos. Ou a narrativa e a mentiraiada do governo vence, ou há um consenso, uma união entre a direita brasileira, entre a centro-direita brasileira, entre o cidadão trabalhador, e esse campo político ganha as eleições e transforma o país. André, serve para alguma coisa? Não. Pesquisa, não muda alguma coisa? Não serve. Mas realmente é espantoso que ainda tem a gente aprovando esse governo. 49, né? 42. E aí aprova. Por que aprova o governo? O que eu estou especulando? A gente nunca sabe, né? O que se passa na cabeça das pessoas. Mas porque tem gente ainda que acha que o governo Lula é um governo que defende a humanidade, com aquela história das esquerdas, né? Eles defendem o bem-estar social, eles defendem, enfim, aquelas pautas que eles mentem que têm defendido, mas muita gente entra nisso. Ô Marcílio, só um dado, 96 milhões de brasileiros recebem algum programa social do governo. Também. Isso ajuda a explicar. Também, claro. Também, isso é decisivo, porque as pessoas dependendo do governo Lula, não é que são gratas, é que elas têm receio de que haja uma mudança de governo e elas percam esses benefícios. Então, não é um direito adquirido, né? Elas precisam sempre que esse governo se mantenha aí. Mas isso não é suficiente, sabe, Segré? Porque o Brasil
é um país muito grande. Então, por mais que as pessoas sejam compradas pelo governo com esses programas sociais, não dá para comprar todo mundo. E o governo Lula vai sangrar até o fim das eleições, ou até o início das eleições do ano que vem, vai sangrar terrivelmente. Terrivelmente. Eu até, quando a gente levantou aqui uma pesquisa, agora não me lembro exatamente qual, mas que colocava o Flávio Bolsonaro junto com o Lula. Sim. Eu até dizia, olha, o Flávio Bolsonaro em 3 dias conseguiu empatar com o Lula, que tá... o Flávio Bolsonaro está em ascensão. Sim. A candidatura dele tem tudo. Veja, ele vai buscar alianças, costuras, etc. Tem tudo para decolar. E a do Lula tem tudo para decair. Sim. Né? Então a gente tem aqui isso porque as pessoas estão falando, a candidatura do Flávio Bolsonaro é inviável. Imagina se fosse viável. Então, assim, está empatada com o Lula de largada, no primeiro arranque. Né? Então, claro, isso mostra, obviamente, força do Flávio Bolsonaro, mas isso mostra como esse governo está se desgastando aos poucos. Ele conseguiu um fôlego ali, quando ele começou a contar que ele estava enfrentando os Estados Unidos, aquela narrativa que eles fizeram, e agora vai começar a cair a máscara no sentido de... Claro, o cara vai no supermercado, você pode pagar o programa social, mas o cara vai no supermercado e sabe que não está tudo bem. Ele vai comprar uma televisão, ele sabe que não está tudo bem, e assim por diante. Então, a tendência é o governo Lula se desidratar até as eleições imensamente. A grande questão é se eles vão deixar a gente ficar discutindo no ano que vem as pautas incômodas ao governo. Será que no ano que vem a gente vai poder contar das alianças do Lula com ditadores, como não pudemos em 2022? Será que no ano que vem a gente vai poder falar que o Lula defendia era contra a segurança pública, que o governo Lula, inclusive, chegou a dizer que a culpa do traficante era do usuário, lembra dessa história? Será que a gente vai poder comentar essas coisas? Será que a gente vai poder falar de anistia? Será que a gente vai poder falar de STF? Será que a imprensa vai poder fazer o seu papel? Então, porque a esquerda gosta muito de ganhar de WO, sem ter adversário. Então, a grande questão não é se o Lula vai cair, isso é fato. A grande questão é se a gente vai poder falar o que é devido para que a oposição tenha força. Nós vamos falar o que é devido sim. Falar a gente vai. Agora, se o governo, se o STF vai permitir, né, com a censura. A gente teve, Segré, em 2022, uma baita de uma censura. A gente teve 24, o X sendo suspenso. Então, será que eles vão permitir que a liberdade de expressão, né, o STF vai permitir que a liberdade de expressão no ano que vem seja... plena nunca é no Brasil, mas seja pelo menos usada para o debate político, essa me parece ser a questão. Essa é a questão, mas a gente vai brigar na trincheira e continuaremos a brigar porque aqui estamos e para isso também estamos.